Este é mais um Pensamento em Marcha. Neste Pensamento em Marcha de hoje, nós vamos tratar de um movimento revolucionário latino-americano. Vai ser uma sequência. Nós vamos, nesse primeiro momento, hoje, tratar especificamente do principal processo revolucionário latino-americano dos últimos 100 anos. Nós estamos falando da Revolução Cubana. Este é o Pensamento em Marcha, e a partir de autores como Mariátegui, como Hobsbawm, como Fidel Castro, como Che Guevara, como Tablada, nós vamos estar conversando com vocês sobre esse importante fenômeno que ocorre e que ainda hoje permanece como sendo o principal evento revolucionário latino-americano, que é a Revolução Cubana. Este é o Pensamento em Marcha e nós estamos começando neste momento também pedindo para que vocês possam se tornar inscritos no nosso canal Pororoca Cabana. 1 de janeiro de 1959, Fidel Castro proclamava o triunfo da Revolução em Cuba. 60 anos passaram desde o movimento armado que destituiu Fulgêncio Batista. Fidel chegava a Havana a 8 de janeiro desse mesmo ano, aplaudido como um herói. No discurso frente à multidão disse que o caminho tinha sido longo, mas o caminho estava apenas a começar. Anos seguiram e o apoio soviético fez de Cuba um elo forte na mira dos norte-americanos, que tentaram durante décadas que o movimento revolucionário de Fidel caísse. Em 61, assim, encomendou um ataque à ilha cubana, a invasão da Baía dos Porcos. Insatisfeitos, um ano depois deu-se a crise dos mísseis em Cuba, um confronto de 13 dias entre os Estados Unidos e a União Soviética. Fidel não cedeu. Será a vitória, pátria ou morte, venceremos. As tensões entre os dois países pioraram. Os Estados Unidos deixou de importar açúcar a Cuba, um dos produtos que mais lucro dava à ilha. Foi o início do embargo comercial, imposto mais tarde em 62 e que dura até aos dias de hoje. Entretanto, o modelo cubano de Fidel Castro ganhava adeptos. Avanço social, saúde, educação. Cuba tinha uma nova cara e Fidel era admirado. A Revolução Cubana é um episódio histórico único na América Latina. Podemos lembrar que em janeiro de 1959, Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro, Tablada, eles entravam na história não somente por conta de que tomavam o poder a partir da Serra Maestra, mas principalmente por conta de que começavam um processo longo de estabelecimento de uma nova condição social para o povo cubano. Cuba, a exemplo de quase toda a América Latina, se estabelece a partir de um processo de colonização. A colonização de Cuba, exemplo inclusive do Nordeste brasileiro, se dá com base em uma plantation, em uma monocultura, na produção de açúcar. Todo o regime colonial cubano, já desde o século XVIII, e principalmente se afirmando no século XIX, se afirma a partir de um processo de colonização, aonde a produção açucareira faz com que o conjunto da sociedade da ilha se torne, por assim dizer, escrava àquela monocultura. Isso não é muito diferente do que se dá no Brasil, em particular no Nordeste brasileiro, onde a produção açucareira também se estabelece como empresa açucareira. É importante lembrar também que tanto no Nordeste brasileiro quanto em Cuba se estabelece o uso da chamada mão de obra escrava. Essa mão de obra escrava, ela se utiliza da população negra vinda principalmente da África e, ao escravizar essa população, transforma o conjunto daquela produção numa produção escravo-colonial. Essa produção escravo-colonial cubana, a exemplo da produção escravo-colonial brasileira, esteve durante muito tempo, por assim dizer, ligada ao jugo, no caso brasileiro, ao jugo português, no caso cubano, ao jugo espanhol. A partir do século XIX, o poder imperial inglês impõe com que a lógica da exploração
do açúcar e da exportação, da agroexportação açucareira, estivesse subordinado aos interesses ingleses. E assim vige até mais ou menos final do século XIX. A partir do final do século XIX, início do século XX, Cuba entra, a exemplo de boa parte da América Latina, sob um novo sistema de jugo colonial. Não mais a Inglaterra, não mais os espanhóis, que tinham já há muito tempo sendo substituídos pelos ingleses, e tu passas a ter o jugo colonial norte-americano. O poder de império estadunidense, que se impõe a partir do final do século XIX, ele se torna extremamente forte em Cuba. É assim que, nas vésperas da Revolução Cubana, em 1959, mais ou menos 50% de toda a produção açucareira cubana era controlada por 13 grandes engenhos norte-americanos. Esses engenhos norte-americanos, eles basicamente, além de controlarem a produção açucareira, controlavam 90% de toda a exportação de açúcar da ilha. E não somente isso, toda a estrutura comercial cubana era controlada por grandes negócios norte-americanos. Inclusive também a produção de tabaco era controlada por empresas norte-americanas, como também o que tu tinhas de produção já relativamente industrializada em Cuba também era controlada por empresas norte-americanas. Vale lembrar que em 1950, Cuba era a quarta maior economia da América Latina, juntamente com Brasil, Venezuela e México e Argentina. Cuba constituía uma economia relativamente próspera, vinculada aos interesses dos Estados Unidos. Esses interesses norte-americanos, eles se estabeleciam tanto no controle da produção, como também no controle da exportação dessa produção. E mais do que isso, esse controle norte-americano, ele se dava inclusive sob o ponto de vista dos aspectos do controle financeiro de Cuba. A estrutura do Banco de Cuba, do Banco Nacional de Cuba, era uma estrutura controlada a partir de Washington. Esse controle tão avassalador dos Estados Unidos sobre Cuba é que fez com que o processo revolucionário, que se inicia a partir de uma contraposição de movimentos, tanto camponeses, mas de trabalhadores urbanos de Cuba, de Havana, e que depõe Fulgêncio Batista e que possibilita o processo de construção de uma sociedade com elementos de soberania nacional muito fortes, é que justamente coloca o elemento de intransigência do poder norte-americano. Os norte-americanos, já desde aquele momento, quer dizer, desde do processo revolucionário em 1959, e principalmente na primeira fase da Revolução, que foi basicamente a primeira fase, onde os elementos de interesses eram basicamente, sob o ponto de vista revolucionário, elementos de interesses nacionais, tanto é que boa parte daquelas modificações iniciais estavam ligados a um tipo de pensamento chamado estruturalismo latino-americano. Vale aqui fazer referência, em particular, a dois autores que acabaram influenciando o processo inicial revolucionário cubano sob o ponto de vista da modificação da sua organização interna, que foi Raul Prebisch, um argentino, e Celso Furtado, um brasileiro. Ambos eram vinculados à Comissão Econômica para a América Latina. A CEPAL, naquela altura, quer dizer, em 1960 até 1963, teve uma grande influência nos processos iniciais de alteração da economia cubana e das condições de desenvolvimento dos primeiros elementos de alteração revolucionária em Cuba. Diga-se de passagem que Che Guevara, ao assumir a presidência do Banco Nacional de Cuba, ele se torna também, naquela altura, o primeiro-ministro da Fazenda cubano. Ele foi bastante orientado por esses dois autores e por uma influência importante da CEPAL naquela altura.
É claro que, na medida em que se aprofunda o processo revolucionário cubano, e em particular, na medida em que se aprofunda em duas frentes fundamentais. A primeira frente fundamental refere-se ao elemento de profunda reforma agrária que ocorre em Cuba naquela altura. Esse processo leva com que não somente haja um processo de coletivização e também de distribuição de terras entre uma grande quantidade de pequenos produtores e que possibilitaria com que essas alterações levassem, obviamente, à quebra dos latifúndios, em particular, à quebra das grandes empresas na forma de engenhos de açúcar e também de tabaco, de produção tabaqueira naquela altura, mas também ocorre uma alteração fundamental que diz respeito aos elementos de controle das indústrias nacionais cubanas. Em particular, esse processo de estatização de empresas, médias e grandes empresas, e o processo principalmente de estabelecimento de uma economia com base em elementos que têm proximidade com as experiências, com os experimentos que estavam ocorrendo na antiga Iugoslávia e que, em parte, Che Guevara assimila como o principal condutor das políticas econômicas cubanas, naquela altura, no início ainda da Revolução, é que faz com que haja um profundo distanciamento das proposições que estão ocorrendo em Cuba e da própria CEPAL. Nesse sentido, existe um aspecto que é fundamental colocar, é que a Revolução Cubana, portanto, assume a partir daquele momento não somente um caráter de revolução nacional, no sentido de possibilitar aspectos de soberania nacional fundamentais, mas ela assume também um caráter de revolução socialista. É a partir, principalmente, de 1964, e com uma série de visitas que Che Guevara e Fidel Castro realizam em uma série de países socialistas, em particular a antiga União Soviética, mas também a Tchecoslováquia, China, é que começa a haver um processo de alteração importante e rumar as modificações que estão colocadas a partir da Revolução Cubana para uma proposição ou para um projeto propriamente socialista. Essas alterações, quer dizer, essa construção que se dá com base em elementos totalmente originais, próprios das condições históricas locais latino-americanas, em particular cubana, influenciadas também pelos elementos vinculados à proposição e à construção de um projeto socialista, é que torna a experiência cubana uma experiência tão fascinante e tão interessante. No próximo bloco, nós vamos continuar discutindo um pouco como é que se estabelece essa construção e como é que Cuba chega agora, nesse ano de 2021, como um país onde os elementos de soberania afirmada colocam, inclusive, Cuba como sendo ponta da produção tecnológica de medicamentos, inclusive da vacina contra o coronavírus, na forma da vacina soberana. Aguarde, portanto, o próximo bloco. Esse é o programa Pensamento em Marcha. Esse é o programa Pensamento em Marcha e nós estamos tratando com vocês aqui um pouco sobre um dos principais processos revolucionários latino-americanos, que foi a Revolução Cubana. A Revolução Cubana de 1959, ela completa, nesse ano de 2021, 63 anos. Tem vários elementos que podem considerar a Revolução Cubana como um processo original. É importante lembrar aqui o autor peruano, José Carlos Mariátegui, que lembrava que todo e qualquer processo de modificação na América Latina vai ter que ser um processo heróico. E a Revolução Cubana é justamente isso. Ela tem os elementos de heroísmo, os elementos de capacidade de superação que são únicos em vários processos que já ocorreram em todo o mundo. É importante lembrar que a Revolução Cubana, ainda no início da década de 60, passa por um primeiro processo de planejamento. É constituído um órgão central chamado Jusplan. Esse órgão central tinha o objetivo de planificar os elementos centrais da economia cubana.
Isso com vistas ao quê? Com vistas a proporcionar 4 aspectos muito importantes. Primeiro, buscar fazer com que o processo de produção de insumos básicos na economia cubana conseguisse dar conta do seu desenvolvimento e de uma taxa de crescimento de pelo menos 5 a 10%, que era o que se objetivava naquela altura. Segundo, era importante também alterar aspectos da estrutura industrial cubana. Nesse sentido, tanto a pertinência da importação de equipamentos industriais, tanto da antiga União Soviética, como também de alguns países, como a Tchecoslováquia e a Iugoslávia, foram fundamentais para estruturar uma primeira condição de produção tecnológica mais expressiva na ilha de Cuba. Um terceiro ponto fundamental era também estabelecer a produção de produtos básicos que desse conta das condições de qualidade de vida da população cubana. Um ponto importante é que combater a fome e principalmente combater qualquer tipo de processo que não levasse a condições de vida mais razoáveis da população cubana era parte do programa colocado do partido de Fidel e de Che. Mas para além desses 3 pontos, também se estrutura um elemento que é fundamental para nós pensarmos a Revolução Cubana posteriormente. A Revolução Cubana, ela estabelece elementos culturais, de organização, através de comitês de apoio em diversos pontos da sociedade cubana, tanto entre estudantes, entre camponeses, entre trabalhadores urbanos, entre donas de casa, que possibilitava com que essa estrutura na forma de comitês estruturasse e organizasse um apoio permanente à Revolução Cubana. Isso se deu, portanto, dentro de uma condição que foi uma condição de uma revolução permanente. Cuba, de fato, passa por um processo de alteração que é, primeiramente, de ruptura sob o ponto de vista dos aspectos nacionais e a afirmação de elementos de soberania nacional sob o ponto de vista tecnológico, sob o ponto de vista da produção em Cuba é fundamental. Posteriormente, Cuba passa por um processo de alteração nas condições de planejamento e nas condições de buscar uma produção industrial mais avançada. Entretanto, esses 2 elementos estão integrados à condição de organização cultural da sociedade cubana. Cuba é desde sempre um exemplo de como os elementos de organização dos comitês de apoio à revolução, juntamente com a organização de uma série de setores na sociedade cubana em apoio às alterações que estão ocorrendo, que possibilitam justamente Cuba enfrentar o embargo norte-americano. Os Estados Unidos, já desde o momento inicial da Revolução, quando ele observa que a Revolução Cubana não seria somente uma ruptura nacional, mas também seria uma ruptura com a própria subordinação aos interesses norte-americanos, os Estados Unidos, de imediato, estabelecem um embargo à ilha. É importante notar que esse embargo já dura 62 anos. Ou seja, nós temos um país, Cuba, que sobrevive às condições de embargo da maior potência mundial já há 62 anos. E consegue sobreviver sob condições muito difíceis. Vale notar que o apoio da antiga União Soviética, assim como de outros estados do chamado socialismo real, até mais ou menos 1990, foi necessária para poder estabelecer o Estado Socialista Cubano. A partir de 1992, 93 principalmente, se estabelece em Cuba o chamado período especial. Esse período especial, onde principalmente depois do fim da antiga União Soviética, torna as condições de vida em Cuba muito difíceis, leva a com que a organização da sociedade cubana, nesse período especial, seja dada a partir do apoio daquelas entidades de base. Se não fosse justamente essa organização
a partir da base, a partir dos elementos de base, dos comitês de apoio popular, dificilmente a Revolução Cubana conseguiria permanecer. Foi necessário, após o período especial, uma série de alterações econômicas. Muito recentemente, já a partir do ano de 2018, há alterações econômicas de pelo menos 3 tipos em Cuba. Uma alteração em relação à moeda, se estabelece uma fusão entre as duas moedas que havia até então. O cuque, que era basicamente um peso conversível, e o dólar, que era utilizado para captar, o dólar norte-americano, para poder captar a partir dos setores de turismo, se unifica em uma única moeda. Essa moeda unificada, ela tem o objetivo de fortalecer as condições, primeiro, de exportação de produtos cubanos, mas também de buscar estabelecer a atração de uma série de novos experimentos econômicos para a ilha. Uma segunda alteração importante de respeito a uma série de decretos que foram estabelecidos a partir do ano de 2019, na forma de uma reforma econômica muito forte, que possibilita com que Cuba possa integrar elementos de estruturas econômicas com outros países. É importante notar que, de fato, o apoio tanto da China quanto muito recentemente da Rússia a uma série de novos eventos econômicos em Cuba se torna fundamental, se torna importante. Entretanto, não há como não negar um ponto importante do processo revolucionário cubano: o estabelecimento de uma série de bases econômicas, principalmente em medicina. Essa medicina preventiva possibilita, inclusive, com que Cuba possa se utilizar de uma ampla formação de médicos e médicas e exportar um serviço extremamente especial, que é o serviço de cuidados médicos. Diga-se de passagem que essa exportação de serviços de cuidados médicos, inclusive experimentados aqui no Brasil, no programa Mais Médicos, e que foi extremamente exitoso, foi um programa importante agora no combate ao coronavírus na Europa. Uma série de brigadas de médicos cubanos fizeram cuidados e fizeram um tratamento especial, tanto em países como Itália, países como Espanha. Esse ponto, quer dizer, o ponto de desenvolvimento de Cuba, com vistas ao século XXI, com vistas ao que seria a economia de ponta, que é justamente o elemento dos serviços de cuidados médicos, é um dos pontos fundamentais desse processo de alteração permanente que a Revolução Cubana tem possibilitado. É por isso que nós consideramos que, a exemplo do que Maria Teg colocou e que nós chamamos a atenção há pouco, a exemplo do que Che Guevara chamava a atenção, a Revolução Cubana, ela de fato se coloca como uma âncora necessária para se pensar a América Latina do século XXI. Por quê? Por conta de que é necessário, sim, pensarmos em processos revolucionários que possibilitem com que nós tenhamos a soberania nacional dos países latino-americanos afirmados. Soberania em termos tecnológicos, soberania em termos da qualidade de vida da nossa população, soberania em termos da afirmação da nossa cultura. Cuba é hoje um dos principais países em termos educacionais mundiais. Quem fala isso é a ONU, é a Organização das Nações Unidas. Quando nós pegamos em uma cesta de 188 países no mundo inteiro, Cuba tem a 30ª melhor educação no planeta. Ele está muito mais à frente de países como o Brasil, de países inclusive da Europa, como Itália, como Espanha. Cuba hoje tem, portanto, um potencial extremamente desenvolvido a partir do processo que ocorreu nesses últimos 62 anos. Os chamados Comitês de Defesa da Revolução é um exemplo de como, a partir da estruturação de base, a partir da organização de uma sociedade, nós possamos ter um pequeno país sob o ponto de vista da sua dimensão territorial, entretanto, uma grande nação sob o ponto de vista do exemplo que tem dado para a América Latina e da necessidade de nós pensarmos o futuro
de toda a América Latina unida em torno de uma solução, que é a solução socialista, que é a solução de desenvolvimento voltado para o seu próprio povo. Esse foi o programa Pensamento em Marcha, tratando um pouco da Revolução Cubana. Muito obrigado.